Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Sérgio Martins, jornalista, renomado em Araraquara e região. Sérgio, um prazer em recebê-lo aqui, seja bem-vindo à nossa casa. A Uniara agradece a sua presença. Puxa vida, olha, voltar à Uniara para mim é um prazer imenso, porque aqui é uma casa onde eu conheço praticamente todos. Vários professores que passaram por aqui, outros que foram comigo assim, muito amável. Então eu tenho boas lembranças aqui da Uniara. Então vamos lá. Me conte a sua trajetória no jornalismo, né? Como é que você disse assim, não, eu vou ser jornalista? Rapaz, tudo começou no Rio de Janeiro. Você é carioca? Eu sou carioca. Tá. No Rio de Janeiro, eu trabalhei no jornal o Globo. Em 73. Você é contemporâneo de Nelson Rodrigues? Sou nessa época. Tá. Mas eu não era jornalista, eu era vendedor de classificado. Não tinha nada a ver com jornalismo. Eu saía com a faixinha debaixo do braço, eu tinha que andar. Não precisava paletó, porque é muito quente o Rio de Janeiro, mas eu tinha que andar de gravata e camisa, manga comprida. E qual era a minha região? Copacabana. Chique demais, hein? Então, eu andava em Copacabana, na orla, vendendo classificado o jornal o Globo. Até que, um dia, eu sempre fui meio metido a compositor, a fazer algumas coisas nesse sentido, na área artística. Eu participei de um festival e minha música foi para a final. E que festival que foi esse? Festival Estudantil da Senec, no Rio. Ah, tá. E foi para a final. Aí eu perguntei para o meu supervisor se o Globo não faria uma notinha. Aí ele falou, escreve aí que você quer e eu mando para a redação. Se der certo, deu. Aí eu fiz, saiu meia página no jornal. Meia página. Que legal. Mas sabe por quê? O nome do ginásio era Dr. Ineu Marinho, o pai do Dr. Roberto. Ganhei meia página no jornal o Globo na época do... Sim, muita coisa isso. Não, na época que jornal era... Sim. Era o jornal, basta dizer que quando eu trabalhava vendendo classificados, era o Jornal do Brasil e o Globo que comandava os classificados. Sim. Então essa... comecei nesse... Aí eu me empolguei com isso aí. Mas depois eu abandonei, fui fazer uma coisa que diferente de tudo, que foi Escola de Marinha Mercante. Ah, você foi marinheiro da Marinha Mercante? Você foi lá na EFON? Não, eu estudei no CIAW, que é uma ilha onde forma suboficiais. Sei. Eu fiz o curso de eletricista. E devido à minha ligação com Araraquara, eu tinha muita amizade com o pessoal da Fischer. A família que eu morava aqui, que no início, quando eu comecei a vir para cá, era dos Fischers. Sim. E como é que foi essa relação? Você era carioca e como é que você veio para Araraquara? Como é que foi construída essa relação? Posso falar o ano? Pode. Pode falar o que você quiser. A primeira vez que eu vim para Araraquara foi em 1958. Eu tinha 8 anos de idade. Eu sou de 1950. Eu vim com a família Decordes, que tinha a fazenda Monte Alto, a fazenda Aliança e a fazenda de Cesário Basto, que é tudo na região lá de Américo Brasiliense. Sim. E eu pisei pela primeira vez aqui, foi em 1958. Com 8 anos de idade, numas férias. E aí de lá para cá, até 1962, eu vinha todo ano nas minhas férias, passar as férias aqui na Fazenda Monte Alto. Então eu fiz muita amizade. Otávio Dótaro, que foi era o meu guardião na época, era garoto também, jovem, e ele que praticamente cuidava de mim, que eu ia nos bailes, aí existia aquela rixa, porque eu era carioca, vim de fora. Mas o Otávio foi, assim, meu companheiro por muitos anos. Toda vez que eu vinha para Araraquara. Sei. E depois disso, você fez a escola da Marinha Mercante e aí você foi ser marinheiro?
Exato. Eu fui trabalhar na Companhia Aliança de Navegação, Sei. que é dos Fischer aqui de Matão. Aí embarquei, fiquei 1 ano, mas não era o que eu queria. Tá. Isso depois do jornal O Globo. Tá. Em 1965, voltei para Araraquara, mas para trabalhar de guardinha, tinha 15 anos, fui trabalhar no escritório de advocacia da mesma família, só que Dr. Sérgio Cavalcante, que era Cavalcante Figueiredo, que era casado com Ana Maria Decordes, Sei. filha do Dr. Decordes, que é quando eu vinha para cá, Dr. Manuel Decordes. Então, eu tinha essa ligação com Araraquara e quando eu resolvi vir para cá, em 75, eu vim definitivamente. Porque entre 65 e 74, 75, houve assim, eu voltei para o Rio, aí no Rio eu me casei, tive 2 filhas no Rio, aí o Rio, naquela época, já estava um pouco difícil. E aí eu vim para cá, em 75, e não saí mais. Hoje eu sou filho de Araraquara, sou cidadão araraquarense. Tá, mas aí você se radica em Araraquara e o jornalismo? Então, o jornalismo foi o seguinte, eu fui secretário do presidente naquela época, não era secretário, mas eu era secretário do presidente da Comissão Municipal de Turismo, que era o Dr. Olavo Decordes, que é a família que me trouxe para cá. Sei. E aí veio o convite de uma pessoa que você conhece, que eu acho que brevemente deve estar aqui frente a frente contigo, que é o José Roberto Fernandes. Eu já esteve aqui. Ah, já esteve aqui? Foi um dos primeiros programas que nós gravamos, foi com o José Roberto. Nossa, Zé Roberto... É uma lenda. Mas foi ele que me colocou nessa fria. Por quê? Por quê? Eu tinha um bom relacionamento na sociedade. Sim. Eu tinha um bom relacionamento nos eventos. Além de trabalhar na secretaria, na Comissão Municipal de Turismo, fazia carnaval, fazia os eventos de final de ano, e participava praticamente. Holiday on Ice, eu fui uma das figuras que, na época que o Holiday on Ice veio para Araraquara, a primeira vez que ele veio, Você trouxe? Eu não trouxe, né? Eles vieram. Eu simplesmente fazia parte do sistema. E aí o Zé Roberto lançou uma coluna no jornal diário chamado Entre Amigos. E ele falou, eu não tenho tempo, porque eu faço esporte e tal, mas você vai me passando e eu vou escrevendo. Aí ele escrevia e eu passava para ele, aconteceu isso, dona fulana viajou, está na Europa, não sei quem. Eu ia passando as notícias. Até que um dia ele virou e falou assim, eu não vou poder mais escrever, assuma daqui para frente. E a coluna não pode parar. Aí ele jogou essa batata quente na minha mão, eu fiquei um tempo jogando ela pro alto e passando as notícias para ele, até que o momento eu tinha que ir lá no Jornal Diário, o Dr. Roberto Barbieri, que era o dono, e aí eu comecei a escrever aqui em Araraquara. Foi exatamente num período que eu fui assim, obrigado a escrever. Depois disso, veio Ivan Roberto, sim, outra figura importante na minha carreira. Que a gente tem que trazer aqui. Esse tem história, viu? Esse principalmente de esporte, né? Tem um livro sobre esporte. E o Ivan Roberto tinha saído de Araraquara, retornou, e nesse retorno ele me chamou. Ou seja, eu preciso de um colunista social. Aí já não era Entre Amigos, né? Porque Entre Amigos era bem mais fácil. E o social você tinha que participar da sociedade, né? E nos bailes. E nas casas, nos aniversários, naquela época, aniversário. Fazer aquele high society. Exatamente. E o Ivan Roberto, ele chegou para mim, virou e falou assim, não, vamos colocar um nome da sua coluna, que no final virou uma página. Aí ele virou e falou assim, você vai ser o Serginho Muito Exclusivo. E aí daí para cá, se você perguntar Serginho Muito Exclusivo em qualquer lugar, é mais fácil do que Sérgio Martins.
Então eu fiquei conhecido aqui em Araraquara como Serginho muito exclusivo, colunista social. E você foi colunista por quanto tempo? Você ficou quanto tempo? Uns 10, 15 anos nessa faixa. Sabe que eu nunca marquei esse tempo, porque foi tudo tão automático. Eu saí de uma coisa, entrei na outra, lancei uma revista, depois eu lancei um tabloide que ia dentro do jornal diário. Então eu vim, e nessa época do tabloide, aí já era 80 e alguma coisa, o tabloide era sobre sobre a sociedade de Araraquara. Então eu trabalhava com a sociedade. Assim, Araraquara não é uma cidade muito fácil de lidar. Uhum. Você tem uma elite aí complicada, uma elite que tem seus valores, né? Como é que era lidar com esse pessoal? Não era fácil. Não, eu vou te ser sincero. Por quê? Naquela época, as famílias tradicionais, elas tinham medo, um certo receio de sair muito em jornal, né? Então, e já tinha uma ala que liberava, tipo, quando tiver uma festa, quando tiver, a gente chama, e chamava. E eu ia nas festas, eu ia nos eventos que eles faziam, nos aniversários, nos jantares. Mas eu fazia o seguinte, como eu não pertencia àquele mundo, meu mundo é totalmente diferente da alta sociedade, eu entrava por uma porta e saía pela outra, eu só deixava o pessoal me ver. Levava um fotógrafo, saía e o fotógrafo continuava fazendo o trabalho dele, fotografando o evento. Então eu tinha muito contato na época, uma pessoa que eu adorava e que me ensinou muita coisa, se chama Jesuíno Caran, que é do buffet Caran. O Jesuíno era o meu sonho. Antes de ser da Marinha ou qualquer coisa assim, eu tinha um sonho, que era ser maître. Sim. E o Jesuíno não era maître, ele era um mestre nesse lado. Então, quando eu ia nas festas, a maioria das festas era feito pelo Caran. E você ficou amigo dele? Aí eu fiquei amigo. Não, mas fora isso, eu tinha amizade fora também. Mas o que ele me facilitava? Eu chegava e ele chegava no meio da festa, ele olhava para ver se os garçons estavam indo bem, como é que estava, ele comandava a cozinha. Nessa que ele ia entrar para a cozinha, eu ia com ele. Aí eu comia um prato lá na cozinha e da cozinha eu vazava. Ele sempre me ajudou a escapar desses momentos que eu começava, não me sentia bem, na verdade. Agora, eu me sentia em escrever e o retorno. Também causei muita confusão. Por exemplo? O caso do Dr. Raia. Ele casou em Araraquara e estava tudo muito sigiloso, o Dr. Raia com a família... foi muitos anos. E o Dr. Raia era muito conhecido, uma pessoa extraordinária, um médico assim conhecido no Brasil. E aí, esse eu lembro, o Peri Medina, irmão do Clodoaldo Medina, me ligou, Serginho, vai ter um casamento, mas ninguém está sabendo. Eu vou te passar a notícia, você ficar quieto, hein? Não fala nada. E aí eu fiz a notícia do casamento em 5 linhas. Deu uma confusão. É mesmo? Quando eu cheguei no jornal, o Ivan virou e falou, Sérgio, estão ligando, já ligaram umas 50 vezes aqui, querem saber como é que você ficou sabendo a notícia. Na hora eu já liguei, Peri, você está me deixando, Sérgio? Eu não pode deixar. Aí o Peri, eu acho que ligou, e aí deu uma acalmada. Mas foi o que eu fiquei mais tenso, foi esse episódio. De você noticiar algo que estava sendo sigiloso, 2 famílias da altíssima sociedade, não de Araraquara, conhecida no Brasil inteiro, mas são daqui, porque tem fazenda e tal. Não o Dr. Raia, mas a pessoa... Eu não... rapaz, se você tivesse falado que eu tinha
rabiscar todos esses nomes. Mas foi o que eu fiquei mais tenso. Mas você então tinha várias fontes? Então, várias. E como é que você lidava com elas? O Peri era diretor da época da Eletro Tamoio, entendeu? Então, por quê? Os caras ligavam para você? Não, mas a maioria, desculpa a expressão, fazia um sacanagem comigo. Me davam notícias que eles sabiam. Não, verdadeiras. Mas notícia naquela época, você falar de alguém que vai casar, de alguém que está namorando, era tudo muito sigiloso, que eram famílias que não queriam notícias desse relacionamento, desse envolvimento. E aí é onde que eu vou contar um outro fato, mas não vou falar os nomes. Saiu um pau no parque infantil. 2 mulheres da sociedade. E eu fiz a notícia, me ligaram na hora. Certo, acontecendo isso. Fiz a notícia. E colocou o nome lá? Não, só não coloquei o nome. Aí houve um monte de ligação, todo mundo querendo saber o nome. Mas eu tinha fontes boas, né? Então a pessoa, na hora que estava presenciando os tapas e beijos que estavam ocorrendo lá no parque infantil, me ligou. Certo, tá tendo um pau aqui com fulano e Beltrana. E o negócio tá feio aqui, já saiu pancada para tudo que é lado. 2 senhoras da sociedade de Araraquara, na época. Que eu acho que já são falecidas. Deixa elas em paz. Sim. Então foi essa minha parte de colunista. Então eu tinha essas fontes, eu tinha esses contatos e as pessoas que colocaram são os responsáveis por eu ter seguido essa carreira. Sei. E como é que você vê o colunismo social hoje? Hoje acontece o seguinte, olha, eu vou ser bem franco, que nem o teu trabalho aqui. Você está fazendo um trabalho na qual você vai publicar, alguém vai falar assim, poxa, peraí, naquela época eu já sei de quem ele estava falando e tal. Mas o colunismo social, e eu sou da época do Giba 1, basta dizer que o Doquinha Haddad, Alfredo Haddad, muito meu amigo, ele brinca comigo, ele me chama de Giba. Ô Giba, como é que você está? Porque eu sou dessa época do Giba 1. Então, o que acontece hoje? Hoje, primeiro, devido à violência, a sociedade não quer mais divulgação. Não quer mais ser exposta. Segundo, não desmerecendo, mas hoje, jornalista sabe o que eu vou falar agora. Qualquer um, pela rede social, vira jornalista. Quer dizer, bagunçou a classe. Eu vou ser sincero, eu não sou contra os influencers, eu sou contra o que eles fazem. E o que ocorre? Eles fazem do jeito deles, só que dá retorno para quem quer, né? Eu já faço, eu sou tradicional, eu gosto de escrever o fato, eu gosto de noticiar o fato. Então, esse é meu papel como jornalista. Então, o colunismo social, na verdade, não existe mais. Né? Assim, o pouco que existe é raro você... Então, você falou de uma questão que hoje eu vejo como muito importante a gente discutir, né? Que é a diferença entre o fato e a opinião. Hoje todo mundo quer ter opinião, né, em detrimento do fato. Né? Como é que você analisa isso? Você, como um jornalista já experiente, como é que você vê essa relação? Porque não basta apenas colocar o fato. Você tem que opinar sobre ele. E a sua relevância vai de acordo com a opinião que você tem. Se você vai para um lado, se você vai para o outro. Como é que você vê esse? Você vê esse universo? Eu vejo o seguinte, eu vou ser curto para não prolongar essa pergunta, que essa pergunta vem de encontro a um pensamento que eu tenho. Hoje a opinião é paga. E isso complica muito. Então, eu pago você para escrever, aí você começa aquilo que eu quero, e aí você escreve. O fato, ele existe,
o fato é relacionado à opinião, mas distorcido. Então, o fato real, hoje, você tem que saber quais os jornalistas e quais as mídias que proporcionam realmente o fato, uma opinião válida pelo fato. E às vezes não, porque é muito difícil a pessoa, o profissional, se neutralizar. Por mais que ele diga que é neutro, ele não é neutro. Ele, por trás de tudo aquilo, ele tem aquela opinião já formada e não quer passar o fato para que as pessoas cheguem à conclusão de que cada um com a sua cabeça e cada um com o seu pensamento a respeito daquilo que está acontecendo ou que aconteceu. E a ética jornalista? Fica onde? Então, essa juventude aí que vem com os professores mostrando uma série de coisas, na sala de aula, eu não tenho formação jornalística, eu sou formado em pedagogia. Sim. Mas dentro do que eu aplico desde a época, desde que eu assumi até a Associação dos Cronistas Esportivos em Araraquara, eu acho que tem que ter o diploma para ser jornalista. Sim, porque hoje foi abolido. Então, não, hoje, nem tanto. Mas... Por exemplo, você não consegue trabalhar em grandes veículos se você não tiver uma formação, se não tiver o MTB. Sim. Então, você consegue trabalhar, fazer alguma coisa, mas não naquilo que você sonha em buscar, que são os grandes veículos. Os grandes veículos, se você não tiver o diploma, você não entra. Sabia disso? Não entra. Eu estou falando da Record News, o Moisés é muito meu amigo. Eu estou falando da Globo, Paulo Brasileiro é muito meu amigo. Eu estou falando das empresas que realmente ainda elas estão focadas em profissionais formados. Como que você vê o futuro do jornalismo hoje no Brasil? Então, o jornalismo, o que vai acontecer? Na minha opinião, ele vai ter, que nem médico, que ele vai ter que ter uma especialização. Então, o jornalismo, esse jornalismo que a gente chama, vamos dizer assim, do clínico geral, sim, né, vai acabar. Então, vai ter o jornalista da economia, o jornalista esportivo, político. Você acha que vai segregar? Assim? Vai segmentar. Exatamente. Eu tenho essa impressão, porque caminha para esse aspecto. Você vê alguns podcasts e pessoas que têm uma formação profissional e aí falam dentro daquilo e levam pessoas dentro da sua área, onde há uma discussão saudável. E aonde você obtém realmente informações mais precisas. Entendi. Agora, você parece que tem uma formação cultural ampla, né? Você é ligado à música, enfim e tal. Me conte um pouco desse universo. Rapaz... música. Como compositor, eu sei que você já compôs algumas coisas, enfim. Olha... Como é que é esse seu universo com a música? E me parece até que você... fazia entrevistas, não é, com o pessoal aí ligado a artistas, a músicos, enfim. Nos conte um pouco desse universo. Então, no Rio eu era meio metido a compositor. Eu tinha um amigo que me incentivava muito, que era o Arthur Montenegro. Sim. Através do Arthur eu conheci Dona Flora, que era de uma editora. Através da Dona Flora eu conheci Eustáquio Senna, diretor da Globo na área dos grandes festivais. Se você pesquisar Eustáquio Senna, Eustáquio foi assim, na época do Festival Internacional. Então, eu joguei bola com os irmãos Paulo Sérgio Vale. Grande compositor.
E sabe como eu jogava bola? Fui uma vez só, né? Eu não estou falando que eu era amigo deles. Mas era de madrugada, porque eles estavam no auge. Então, para fugir do público, eles jogavam na bola 1h da manhã no Aterro da Glória. E uma vez me levaram. E não só eles, outros eu nem lembro quem eram. Mas foi fato que aconteceu comigo, que eu guardo isso, né? Sim. Dos irmãos Paulo Sérgio Vale e o... Ah, meu Deus. Bom, sim. Deu para entender. Ó. Sim. Então, esse foi um fato. A ligação minha com a música, através do Arthur Montenegro, nós fazíamos composições. O Arthur fazia muito música para o carnaval. Ele vivia de música do carnaval. Na época que o carnaval... Marchinha, exatamente. Todas, né? Então, mas ele fugia dessas marchinhas que ele trabalhava para a gente fazer algumas composições. E eu participei de um festival da TV Rio, junto com ele. Foi assim o que eu mais cheguei próximo. Agora, quanto às entrevistas... deixa eu te contar um fato na época que eu vendia classificado no Jornal Globo. Eu nunca contei isso. Uma vez eu contei para o Linneu Carlos de Assis. Sim. E o Linneu falou, mas Sérgio, você tem que contar essa história. Eu estou numa imobiliária com a minha pastinha, sentado, aguardando o rapaz me atender. Mas nisso, no balcão, tem uma pessoa toda encapuzada e conversando com ele. Ela saiu, né? E eu sentei. Aí ele falou assim, senta aqui. Aí eu sentei e falou, deixa eu tomar uma água, porque essa mulher é muito chata. Nós temos alguns imóveis dela que a gente cuida e você viu o tempo que ela ficou aqui, mas só me enchendo o saco. Você viu quem era, né? Eu falei, não sei nem quem era. Mas eu aqui e como assim, nessa distância, nós dois. Sim. Ela levantou, saiu por aqui pela porta. Elis Regina. Devia ser. Eu falei, não acredito. Ele falou assim, não foi bom nem você perguntar, nem querer tirar uma foto, nem nada. Elis Regina. Então, essas coisas são histórias para mim, eu só fiquei sabendo porque ele me contou. Sim. E eu estava assim, a questão de 1,5 metro dela. Ela conversando com o dono da imobiliária, depois ele me chama, aí foi tomar um café, tomamos um café, tomamos uma água e ele me contou quem era. Então, são coisas, né, que ocorrem dentro dessa área da música. A música começou praticamente no Rio, com o Eustáquio Sena, que eu te falei. O Eustáquio levava muito. Mas isso me parece que depois, quando você veio para Araraquara e você foi trabalhar como colunista social, você também navegou nessa área. Não, aqui em Araraquara nós fizemos, eu fiz, aí sim eu posso dizer assim, eu, Germano Batista, que é daqui, da Global, fizemos 2 festivais que marcaram, fizemos até festival com LP, tem LP na época, com músicas daqui. Então, da época do Telaroli, né, sim, Zé Roberto Telaroli, e tinha vários compositores, o Tisha, né, que a gente brinca muito. O Tisha, quando ele foi participar do Flávio Cavalcante, do programa do Flávio, no Rio, quem levou ele para o Rio de Janeiro foi o Paulo Tamer. E o Paulo ficou no apartamento que a gente tinha em Copacabana. O Tisha ficou em outro, que já tinha um amigo e tal. E aí nós tínhamos que reunir gente para ir torcer para o Tisha. Aí arrumamos uma galera e fomos lá para a TV Tupi. Quando o Tisha entrou, olha, o que nós fizemos, eu acho que nós éramos em número menor, mas fizemos mais barulho que todo mundo. Mas aí nós participamos desse momento do Tisha no programa Flávio Cavalcante. Entendi. Um instante, maestro. Nossos comerciais, por favor. Por favor. Né? Levantavam. Isso aí, era o Flávio Cavalcante. E aí, então, mas você não, você tinha um trânsito, né, na cultura araraquarense, né? Sempre. Não, tive... Porque acontece o seguinte, eu fui, que nem eu falei para você, secretário
da Comissão Municipal de Turismo. Sei. E aí eu tomei amor por isso, comecei a estudar sobre essa área. Então, não sei se você sabe, o turismo é o cartão de visita do prefeito. Do município. Do município. Do município, claro. Então, o turismo fala assim, vamos ver o problema das farmácias. É importante, porque quem visita Araraquara... Eu tenho amigos que, quando nós fizemos evento aqui na época da Facira, eles falaram assim, um deles, quando foi fazer a palestra, ele falou assim, a primeira coisa que eu faço quando chego no hotel, eu pergunto para o recepcionista, qual a farmácia que tem mais próximo? Qual o lava-jato que eu precisava mandar lá? Eu não tenho que lavar o carro nem nada. Eu quero saber se ele tem as informações da cidade. E aí ele comenta, foi falho nisso, sabe isso, não sabe isso. Uhum. Então, o turismo tem esse acesso tanto à cultura, tanto à economia, quanto à saúde. Sim. Você vai viajar para uma cidade, você tem que saber se lá tem, como é que anda a saúde, porque se você passa mal, como é que vai fazer? Aí a cidade mais próxima é 40, 50 quilômetros. Sim. Então, o turismo envolve todos os setores. Não que ele interfere, mas ele procura informar o prefeito aonde o prefeito tem que trabalhar melhor para quando ele viajar e falar, na minha cidade é assim, assim, assim. Na minha cidade nós temos tantas praças. Na época eu tinha na época do turismo nós tínhamos 42 praças, hoje eu não sei quantas. Na época a gente fez um levantamento. O esporte. Eu fui convidado por um amigo para ir para Presidente Prudente. Você vê a importância do que é o turismo esportivo. Eu fui para Presidente Prudente e quando cheguei lá, um amigo meu virou e falou assim, Sérgio, hoje tem uma reunião do Lions, você vai comigo? E eu falei assim, mas o que eu tenho a ver com Lions? Eu não tenho nada a ver. Ele falou, não, só para você não ficar aqui em casa, vamos lá, eu te empresto um paletó. Aí eu fui com ele. Devia de ter nesse jantar umas 400 pessoas. Tinha prefeitos, eu acho que de umas 3 ou 4 cidades. Agora, olha o orgulho. Eu estou sentado na mesa lá num canto, eu com ele e mais uns conhecidos. Sim. Aí o cerimonialista. Gostaríamos de chamar para a mesa principal o jornalista Sérgio Martins. Eu falei, Paulo, ele falou, não, eu passei teu nome, vai lá. Só tinha prefeitos naquela mesa. Aí o cerimonialista fez uma coisa que quando eu cheguei na mesa, eu só não chorei porque eu segurei. Sérgio Martins, jornalista de Araraquara. Mas eu acho que ele era locutor esportivo, não tinha. Araraquara da Ferroviária. Eu me emociono até. Uhum. Aí começou a falar da Ferroviária. Entendi. Você longe da tua cidade, você vê que o maior cartão postal era a Ferroviária. Hoje eu nem vou falar muito da Ferroviária como está. Eu sou de uma época que, para andar na rua com Baiano, Belo Homem, Machado, Carlos Alberto, você andava um quarteirão, parava 3, 4 vezes para tirar foto, para dar autógrafo. Hoje, se um jogador da Ferroviária passar, desculpa falar do esporte desse jeito, você nem sabe quem é. Você nem sabe quem é. Então, enalteceu. Ele falou do Bazzani. Ele deu uma escalação da Ferroviária. E eu caminhando em direção à mesa. Você imagina na minha cabeça, ouvindo tudo aquilo, ele não precisou falar nada de mim. Nada. E falou tudo. Falou da minha cidade. Sim. Foi uma pancada que você não tem ideia. Então, a Ferroviária, para mim, hoje, no entanto, porque não sabem conservar esse cartão postal maravilhoso que a gente tem, que é reconhecido internacionalmente, que se chama Ferroviária. Não sabem.
precisaria alguém falar assim, olha, vamos cuidar dessa criança, porque é ela que nos projeta internacionalmente. Entendi. E muita gente não dá esse valor. E qual outro que a gente pode dizer que projeta internacionalmente? A Laranja, bem comercial, né? Mas nós estamos falando de algo cultural. Cultural. Estamos falando, né, E o de esporte, outro elemento. o esporte muito... tem um outro... Ele acabou me contando que ele estava num país aqui na América Latina, e aí convidaram ele para ir num boteco. Vamos lá no boteco, tal, tomar uma. Chegou lá, tinha uma bandeira da Ferroviária. Na hora que o dono do bar, que era torcedor da Ferroviária, nunca tinha visto a Araraquara, mas amava a Ferroviária, né? No bar dele tinha uma... Que ele ficou sabendo que no bar dele tinha um frequentador, um morador daqui de Araraquara. O cara tirou foto, fez um monte de coisa. Ele falou que não sabe, mas provavelmente tem pôster dele, fez um carnaval com ele. Quer dizer, você quer ligar turismo, Ferroviária está diretamente diretamente ligado com o processo. Diretamente com o processo. E você ia no estádio, você assistia jogos da Ferroviária? Assistia a Ferroviária. Eu ficava direto aqui na pensão, quando era no São Geraldo. A pensão ali do São Geraldo? No São Geraldo, eu ficava lá. Aquela pensão era famosa. Era famosa. Se as paredes falassem, Eu sou da época, o baiano... Sim, o centroavante. Ele era da defesa, não, né? Tinha os dois, né? Porque teve dois baianos, né? Teve um centroavante e o zagueiro. E o zagueiro. Tá. Então, o baiano, o zagueiro. Tá. Ele aprontava muito. Eu tinha o quê? 12 anos, 13 anos de idade. Sei. Quantas vezes eu entrei no carro do baiano, mas ele para subir a Rua 3 na contramão. Eu falei... Aí depois, no dia seguinte, ele falava pro Olavo, que fez... Lá, você coloca o César, você já é de menor, rapaz, se acontece alguma coisa, você vai em cana. Então, eles aprontavam muito, de madrugada. Eles falavam, vamos sair. E a gente saía. Na época do Getúlio, eu frequentei muito bailinho, casas de família, devido ao relacionamento com Getúlio, que foi goleiro da... Aí Sim. já é o mais para cá. De que ano que nós estamos falando? Nós estamos falando de 62, 63, né? Na época Carlos Alberto, Machado, Belo Homem, Baiano, Bazani, era um Peixinho. Não, o Peixinho veio aqui. Veio? O Peixinho veio de Piracicaba para falar com a gente aqui. Olha que maravilha. Não, eu sou da época que o Peixinho saiu da Ferroviária e foi para o Santos. Uhum. O Ney. Uhum. E desse tamanhozinho, com a perna arcada, mas era um monstro. O próprio Pio. Sim. Né? Então, até hoje, eu e o Pio, nós temos um relacionamento, mas é mais assim, de amor, porque na época eu convivia com o Pio. E o Pio tem um carinho comigo, e eu tenho um carinho com ele, com a família dele, muito grande. E desde todos os sobrinhos, todos eles, Marco Volpe. Então, é um pessoal que eu não só tinha admiração, mas eu tinha, assim, relacionamento. Eu sou da época que, quando o Fluminense veio para Araraquara, o Olavo era fluminense, doente. Eles iam ficar em São Carlos. E nós estávamos aqui em Araraquara. Aí ele perguntou que queria trazer o pessoal para cá, para ficar hospedado aqui. E trouxe o pessoal. Mas estou falando de uma época do Fluminense, era Castilho, Escurinho, Pinheiro, Galhardo, e assim por vai. Aí eles fizeram várias recomendações que o Olavo tinha que fazer, né? O negócio da cama, e nós conseguimos tudo, porque o Olavo era fanático pelo Fluminense. Mas ele tinha orgulho de mostrar, eu acho que ele era o sócio, ele chegou a conseguir o sócio, acho, número 5, número 10, ou sei lá, 100, eu sei que estava na faixa de 100 a 1,
Sei. E esse pessoal veio. Levou uma surra da Ferroviária. Se eu não me engano, esse jogo foi 5-0, 5-1, um negócio assim. E aí culparam o Olavo, porque falaram que... Porque, olha, na Fazenda Olavo queria mais é que eles se divertissem. Então, na piscina e tal, falaram que fugiu um pouco da... Desconcentrou. Uhum. Eu sou dessa época, que até hoje, eu não lembro, tinha um ponta-direito pequenininho, chamado, que o apelido dele era Linguiça. Rapaz, o que esse cara jogava de bola, era jogador de seleção. Sim. Na Ferroviária. E às vezes eu falo do Linguiça, muita gente não atenta a esse não lembra, não lembra. Eu lembro bem porque ele acabou com o Fluminense. Então não tem como esquecer. E eu não podia tirar sarro no Olavo, porque eu sou flamenguista. Porque ele já ficou muito chateado com essa perda. Então, o contato com a Ferroviária eu sempre tive. Sei. Desculpa da emoção, porque imagina. A Ferroviária, para mim, nessa época... Nós somos emoções mesmo, nós somos emoção. O Carne Seca Neto, viajando na Europa, ele pega uma vitrine, né, de uma determinada loja, o livro do Galhardo. Do Galhardo. Livro com foto do zagueiro. Dele. Do zagueiro. Que foi, depois que o Índio me ligou ontem querendo que a gente vá lá falar com ele. Eu fui numa consulta com o Dr. Caraciolo. Sim. Aqui na Fonte, sei. Lá no consultório dele. Aí eu tô lá e vejo o Galhardo sentado. Eu falei, não é possível. E lotado. Aí eu sou meio louco, né? Eu levantei e falei assim para ele, Galhardo, lembra de mim? Sou o Serginho, do Dr. Olavo, que ele... Aí falou o nome do Olavo, ele já... lembra. Poxa, que bom, mas falando alto. Que bom, você é uma pessoa que todo mundo tem que te admirar. Porque o que você trouxe para Araraquara, o que você colocou o nome de Araraquara internacionalmente, e as pessoas esquecem. Fiz um discurso, depois eu saí de lá, eu falei, mas que eu sou louco. Eu queria que todo mundo, ele estava lá como um desconhecido. Sei. O Bazzani tinha essa cobertura de marketing, né? Aonde o Bazzani chegava naquela época, todo mundo conhecia. Hoje, estou falando agora, 2000 para cá, se o Bazzani está numa cadeira ou batendo um papo, ninguém sabe quem é. Porque não mantém as pessoas que realizaram grandes feitos por Araraquara. Conta um amigo meu, o Fernandinho, que hoje joga no Japão, que ele foi num show lá no Japão. E aí, conta uma história o seguinte, que os artistas mais recentes perguntaram assim, por que o fulano, que leva um público de 100 pessoas, tem um camarim melhor do que o meu, que te leva um público de 50 mil? Ele falou, você hoje leva 50 mil se não fosse ele que levava 100. Ele fez a história, ele marcou a história. Você está dando seguimento a essa tradição. Eu viajei, não vou nem citar os nomes, eu fui de Araraquara para São Paulo, para política, né? Sim. E com pessoas importantes da política daqui. E deram carona para um jogador da Ferroviária. A minha decepção foi quando ele virou e falou assim, não, então eles querem me mandar de volta lá para o Paraná. O Paraná não é uma vitrine, aqui em São Paulo, o time mais simples que você joga é uma vitrine. Quer dizer, ele não está por amor à camisa, ele não tem comprometimento com a cidade.
Aí falaram, mudou Não muito, cria Sérgio. vínculo, né? Você não tem vínculo, não tem vínculo afetivo. Exatamente. Né? Isso dificulta. E a população, e a gente já conversou com muita gente ligada à ferroviária aqui, né? E é essa falta de identidade hoje que a ferroviária tem com as pessoas da própria cidade. Então o estádio lá, por mais que você faça um jogo importante, tem 100 pessoas, tem 200 pessoas, a população não vai mais, por mais barato que você faça, por mais barato que seja o ingresso do jogo, as pessoas não vão. Nossa, numa época do estádio... Que lotava. Nossa, todo mundo com radinho de pilha. Todo É mundo isso. com radinho de pilha. Aí fazia aquela média do Wilson Luiz com o Zé Roberto Fernando. Aí um falava, do Wilson tocava a pita, aí você ouvia uma parte do estádio. Aí do Zé Roberto que era uma fazia... outra época, que era uma Nossa, outra época, exato. Né? Era uma outra... Era uma concorrência sadia. E a ferroviária me parecia ali, e aí num contexto geral, assim, porque a gente conversou com muita gente da ferroviária. Nós conversamos com o Lúcio Carrasco, Douglas Onça, todo mundo veio aqui. Marinho Ram, Marco Antônio, trouxemos todo mundo, Sidney. Me parece que a ferroviária era um time mais artesanal, do ponto de vista organizacional, enfim e tal, né? E isso me parece que agregava mais a população, porque a ferroviária chamava mais a população para participar, né? Hoje me parece que existe um distanciamento. Não, nós somos a ferroviária e vocês são o povo. Nós fazemos o que a gente quer aqui e vocês venham no estádio torcer para nós. Parece que essa simbiose aí com o tempo foi se perdendo, né? A ferroviária não consegue colar mais na sociedade araraquarense. Eu quer ver eu sou quadrado nesse ponto. Eu sou meio antigo. O futebol mudou. Mudou o quê? Continua as 4 linhas, 11 de cada lado. Mas você está falando de uma época em que era diferente o tratamento. Hoje o jogador é assim, não tem. Eu, no meu sentido, em termos de comprometimento, por que um jogador bate um bolão no time dele lá na Europa, quando vem para uma seleção ou muda, não é mais o mesmo futebol? Porque parece que ele se dedica mais lá? Não. Eu acho que é o mesmo futebol que ele está jogando lá, ele joga aqui. É muito ruim. É muito ruim. Enaltecem o marketing hoje do meio esportivo, é muito forte. Sim. Não é que nem a menina do skate, né, que foi lá, trouxe medalha, trouxe tudo, mas se você pegar a história dela, com 16 anos, ela tem uma história de luta, de ter que deixar de comer para poder pagar passagem. Existe um esforço ali. Existe um esforço, existe uma dedicação, existe um trabalho ali, né? Eu acompanhava, né? Eu estava no hotel em São Paulo, muitos anos atrás. Hoje eu procurei, já ele está falando diferente. Valderez, um palestrante. Sim. Então ele dizia o seguinte: você quer que a sua empresa vai bem, você tem que ser que nem jogador de futebol. Você não vê o jogador de futebol e falar assim, fiz gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Não, ele se esforça para as pessoas perceberem que ele precisa ganhar mais, ele precisa ir para um clube melhor. Sim. Em empresa, às vezes, o sujeito... Aí ele fez essa analogia que eu achei super interessante, de que o jogador de futebol, se você prestar atenção, ele não faz gol contra porque está ganhando pouco. Ele não faz gol contra porque o diretor olhou de cara feia para ele. Ele não faz gol contra por nada que vai prejudicar. Pelo contrário, ele quer melhorar. E aí o esporte, nesse sentido, se a gente analisar, é muito bom. E no Brasil, ainda eu acredito que seja a capital do futebol. Entendeu? Eu acredito. Eu fui no jogo Santos, na época do Pelé, e Flamengo. Não tinha grana, eu fui na Geral. A Geral, no Rio de Janeiro, você ficava na parte de baixo. O Geraldino. Você ficava ali na parte de baixo, sem camisa. Isso. A galera ficava aí ali. Aí você e tal. vê as pernas, você vê... Quando eu vi a coxa do Pelé e vi a coxa do Zico, eu falei assim, nós vamos apanhar aqui, apanhando. Então, São Paulo
tinha um preparo físico, não digo só o Santos. Aham. Se você pegar o time do Santos da época de Pelé, Coutinho, Vavá e outros mais, você vê que o preparo físico deles, Era os um caras, absurdo. é um absurdo. Absurdo. No Rio, o pessoal é mais light, é mais... Treina de manhã, treina só à tarde, treina de manhã. Né? Exato. Beleza. Então eu fui nesse jogo, foi assim... Mas me diga uma coisa, você hoje é presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Isso. Araraquara. Eu estou presidente. Como é que foi isso aí? Por que você se tornou presidente da Associação dos Cronistas? Eu fui diretor de marketing do Termas de Água de São Pedro. Ah, tá. E na época que eu estava diretor lá, eu quis ser presidente da CEA aqui. Perdi por um voto para o Sidney Schiavon. Sei. Por quê? Na época, eu tinha condições de transformar aquela área onde que é da associação, da CEA, e fazer vamos dizer, uma grande estrutura de clube lá. Então, eu já tinha conversado com o João Andrade, ele falou, manda o maquinário, porque o João gosta muito da imprensa. Eu trabalhei em 2 especiais de final de ano. Sei. E trabalhei num Som Brasil, Sim. que eu conheci, onde que eu conheci até o Cláudio Gaúcho, que agora ele está morando em São Carlos. Sim. Então, essa minha participação da CEA começou naquela época, isso em 92. Quando veio 92 e veio seguindo, não ganhei aquela eleição, então parei. Mas tinha uma pessoa que tinha uma paixão pela CEA, era uma pessoa que lutava, foi o que mais lutou pela CEA, se chama Disseu Zampieri. Sei. E o Disseu, para mim, foi um dos grandes presidentes, foi o cara que mais, basta dizer que aquela área lá, o Disseu era o presidente, quando ele ganhou do Desante. Sei. O tempo passou, a CEA se deteriorou, presidentes e presidentes passaram, não aconteceu nada. Até que um dia o Zaccaib, Luiz Zaccaib, virou: Serginho, se você for presidente da CEA, nós vamos ter um monte de associado. Ele, na época, ele estava na Tribuna. Sei. Na época da Tribuna. Eu falei, tudo bem. E aí fizeram uma votação, resgataram a CEA, porque estava morta, não estava vivendo. E hoje ela vive, assim, ela respira, ela não está ativa. Também posso te explicar o porquê. Aí me colocaram de presidente. Eu só aceitei primeiro. Eu não, na época que eu perdi de um voto para o Sidney, na hora eles puxaram lá. Eu tinha que ter 6 meses de escrita esportiva. Eu não tinha. Aí me tiraram do esquema. Aí o Wagner Bellini assumiu. Falou, não, então eu sou candidato no lugar dele. Aí ele falou assim, depois eu te coloco de vice, e saiu fora e você assume. Aí perdemos por um voto. Porque o Beto Correia saiu na hora e perdemos por um voto. Mas perderíamos também porque o Sidney ganha. Aí vem a idade, o Sidney é mais velho do que o Wagner na época. Bom, perdemos. Nesse atual momento, como a CEA vive? O Juarez, que foi presidente da CEA, fez um contrato com o CPP. O Clube dos Professores. Isso, Centro dos Professorados Paulista. Que eles ficariam com aquela área, em troca, nós da CEA frequentaríamos o CPP. Sim. Só que o presidente, na época, fez aceitando essa regra. Sim. E essa regra não funcionou. Por quê? Os professores começaram a criticar os poucos que iam, porque não tem tanto. Sim. Nessa gestão, agora que eu assumi, a primeira coisa que nós fizemos foi
mudar um pouco a linguagem de um dos itens do regulamento, que é estudante de jornalismo, agências de publicidade, estudante de marketing, para a gente poder ter associado. Sim. Hoje nós temos tudo isso. Porque cronista esportivo, quantos nós temos em Araraquara? Será que preenche 5? 6? Acho que 10? Preenche. Eu sou um deles hoje. Entendeu? São pouquíssimos. Pouquíssimos. Aí uma vez o Madalena me ligou. Ô Serginho, esse clube está dando problema lá. Aí o CPP arrendou, não pode no contrato. Eu tenho um contrato hoje. Arrendou, eu falei, não, nós não estamos lá. Ele falou, mas como é que você está sobrevivendo? Eu falei assim, é a mensalidade mais cara do Brasil. É mesmo? Quanto? R$5. É mais cara porque você paga 5, eu não te ofereço nada. O que eu te ofereço? Nada. Temos uma área que não podemos usar. Para você dizer que é sócio da CEA, R$5 é muito caro. Agora estamos realizando chega final do ano, iniciativa do Adilson Telaroli. Nós estamos realizando um almoço para reunir o pessoal da imprensa. Então vai o pessoal da CEA, vai comunicadores de outras áreas, jornalismo e tal, TV, né? Tá, já para 2025 já está convocado. Então só nos passe a data aí certinho. Assim que tiver o Adilson que resolve essa parte. Então a CEA praticamente ela vive hoje quando o caixa dá uma baixadinha, aí o Moisés da Record News dá um jeito, que ele tem um grupo lá que faz torneio, o professor Luizinho também, e aí eles fazem um torneio, cada um participa com X, aí tem troféu, eu arrumo troféu, medalha, e com essa arrecadação a gente tem mantido assim parte do escritório, essas coisas para manter a CEA viva. Agora, com o Lapena, desculpa, né, vamos falar de política, assumindo, eu vou na prefeitura para ver o que nós vamos fazer com aquela área lá. Do CPP? Não, o CPP não faz nada, pelo contrário, o CPP aluga. Sim. A CEA não pode assumir. Por quê? Não pode. Antes, na época de Seu Zampieri, tinha um caseiro. Para tirar esse caseiro de lá, tiveram que comprar uma casa para dar para o caseiro. Sim. Tiveram que mexer com a política. Porque o caseiro tinha... Para você pegar uma área daquela, você precisa de porteiro 24 horas, você precisa... Ter gasto. E não é com meia dúzia de cronista esportivo pagando R$5 que vai fazer, né? Exatamente. Então, eu vou sensibilizar o prefeito atual, porque o antigo já tentou tirar através de um outro meio de puxar o nosso tapete. Entendi. Não só o anterior, o outro também, atrás. Então, todo mundo tem um olho naquela área. Onde funciona? Indo para Bueno de Andrade, do lado do CPP. Ao lado do CPP? Do lado. Então, uniu. Vai dizer que eles foram fazer uma quadra de tênis, de saibro, né, que falam. Sei. E aí pega uma parte do terreno do CPP, uma parte da CEA. Até quando a gente assumir, não sei como é que vai ser aquilo lá. Entendi. Fizeram tudo errado. A CEA tem condições de assumir aquilo lá. Sei. É só começar. Campinas funciona, tem... Uhum. A CEA, por exemplo, ela pode ter um belo de um campo, quando tiver jogo da Ferroviária, reunir os cronistas, os jornalistas num jogo de futebol, fazer... Sim. Mas nós não temos essa manutenção. Entendi. Então, a ideia é, pelo que eu e o Toninho, Moisés, e alguns da diretoria, Toninho, estou falando da Rádio Cultura, Antônio Carlos Rodrigues dos Santos. Sei.
que é o meu guru nessa Sim, parte. sei. Então, de entregar aquela área enorme e a gente pegar uma área menor, Entendi. para a gente também deixar para essa geração, né, Um legado, alguma pelo coisa menos assim, para né? dizer que... E algo mais flexível em termos de financeiro, uma Sim, coisa mais organizado. organizada e possível. Mas no momento que está muito enrolado. Tá bom. Muito enrolado. Conversamos aqui com o Sérgio Martins, jornalista. Bom demais falar com você. Que contar isso. um pouco da sua história. Que isso. Um prazer em recebê-lo na universidade. Que isso. Muito obrigado pela presença. Eu que Uniara agradeço. agradece demais, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigadão.